Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do 10º domingo do tempo comum. Acabamos de ouvir aqui a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Nesse Evangelho nós temos essa bonita frase de Jesus: aprendei, pois, o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Essa frase Jesus tirou do profeta Oséias. Oséias, que viveu 8 séculos antes de Jesus. Ele era o profeta do reino do norte, do reino de Israel. E o reino de Israel estava vivendo e celebrando muitos cultos, faziam todos os sacrifícios, todos os holocaustos, mas Oséias viu que o coração daquele povo estava longe de Deus. Então, ele denuncia ali uma religião que era uma religião de aparência. E Oséias fala: olha, Deus, ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Deus prefere o conhecimento a respeito dele mais do que todos os holocaustos. Assim diz Oséias. E nós vimos hoje no Evangelho que Jesus Cristo, ele praticou a misericórdia. E de que forma que ele praticou a misericórdia? Porque Jesus Cristo passou, viu ali Mateus, um cobrador de impostos. E um cobrador de impostos era visto como um traidor do povo. Porque eles trabalhavam para o Império Romano, eles pegavam então os impostos do povo, mas eles também pegavam a mais. Por isso eles eram ricos, porque eles se enriqueciam roubando o povo. Então eles eram vistos como ladrões. E segundo os fariseus, porque os fariseus tinham muitas regras para viver, mais de 600 regras, uma delas era que não podia cumprimentar um cobrador de impostos. E Jesus Cristo não somente cumprimenta Mateus, mas Jesus Cristo também fala: segue-me. E depois vai comer na casa dele. E depois os cobradores de impostos também vão comer na casa dele. E os fariseus estão vendo tudo isso. E os fariseus começam a se questionar: por que ele está comendo com os pecadores? Porque segundo a doutrina dos fariseus, se você ao menos cumprimentar um cobrador de impostos, você já fica impuro. Ou seja, em outras palavras, você já comete pecado. E Jesus Cristo fala: olha, eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. Quem necessita de médico é o doente, não o são. Então Jesus Cristo vai mostrando e repete a frase de Oséias: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. E aí, meus irmãos, olhando para esse Evangelho, nós devemos pensar que as práticas religiosas, elas devem ser uma expressão do nosso interior. Ou seja, não é errado você ter as suas práticas religiosas. Não é errado você ir para a missa todo domingo. Não é errado você rezar o terço. Não é errado você meditar a palavra. Não é errado você fazer jejum de carne. Não é errado. Isso é correto, está certo. Nós precisamos mesmo das práticas religiosas, mas ela deve ser uma expressão do nosso interior. Ela não pode ser uma máscara. Então eu me apresento como um religioso, como alguém que é de Deus, mas interiormente o meu coração está longe do Senhor. Eu não posso fazer isso. Elas devem ser uma prática. Elas devem brotar do nosso coração quando nós estamos em comunhão com Deus. E aí nós podemos pensar: hoje em dia, quais são os nossos sacrifícios sem misericórdia? O sacrifício sem misericórdia, por exemplo, é você participar das celebrações, dos sacramentos, mas você não conseguir perdoar uma pessoa. Você levar ódio no seu coração. Ou seja, você está participando, você está ali, só que você tem ódio das pessoas.
Você viveu o sacrifício sem misericórdia? Por exemplo, no seu trabalho, você coloca uma imagem religiosa, você fala de Deus para as pessoas, você fala da sua vivência dentro da igreja, mas depois se envolve em fofocas, prejudica os outros dentro do trabalho. Isso é sacrifício sem misericórdia. Dentro de casa, é você rezar o dia inteiro, mas você não conseguir dar atenção para a pessoa que está do seu lado. Às vezes o seu marido, a sua esposa, às vezes os seus filhos, ou às vezes os seus pais, querem conversar com você, mas não conseguem conversar com você. E aí, dentro da igreja, são ótimas pessoas, mas dentro de casa, aquele silêncio. Não conseguimos transmitir aquilo que nós vivemos na nossa religião. Então, o que Jesus Cristo está nos chamando a atenção hoje aqui, não é que nós deixamos de viver as práticas religiosas. O problema não está em viver as práticas religiosas. O problema está em viver as práticas religiosas como uma aparência, mas interiormente o coração não está voltado para Deus. Então eu preciso pedir para Deus para que o meu coração, para que o meu interior esteja voltado para Ele. E quando eu estou com o meu coração voltado para Ele, aí o meu exterior, ele vai mostrar aquilo que foi Jesus Cristo. Então, que nessa Eucaristia, nós possamos pedir ao Senhor a graça de unir o exterior ao interior, para que as nossas práticas religiosas sejam expressões sinceras do nosso coração convertido, e que aprendamos cada vez mais o sentido da palavra de Jesus de hoje. Quero misericórdia e não sacrifício. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.